Então, pessoal, hoje eu vou passar o passo a passo dessa florzinha aqui que eu usei para construir essa bolsa, né? Foi uma bolsa muito comentada, foi um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. Vocês me pediram, inclusive, o tutorial, mas eu já expliquei que a intenção aqui não era fazer passo a passo, mas aos poucos estou me abrindo um pouco mais, quem sabe, né? Inclusive, role o tutorial completo dessa bolsa, mas para isso nós vamos precisar fazer essa flor primeiro. Eu vou passar algumas dicas bem importantes sobre o miolo, né, algumas coisas que eu fui descobrindo aos poucos, né, inclusive depois que eu já tinha quase concluído a bolsa. Então esse passo a passo é bem interessante, assistam do início ao fim, porque tem dicas bem, né, importantes, e eu espero que vocês gostem, né, e qualquer dúvida deixe nos comentários, mas enfim. Então vamos lá, gente, vamos fazer essa flor, né? Vamos para o passo a passo. Então, o que nós vamos precisar para fazer esse passo a passo? O fio, né? Que nós vamos usar, né, posteriormente na bolsa, ou enfim, se você desejar fazer essa flor para outro tipo de aplicação, pode ser feito com fio náutico, pode ser feita também com fio de malha e outros fios também, mas aqui eu usei então o fio da bolsa, que é o fio de poliéster 5 milímetros, agulha 5, uma outra agulha para fazer os arremates menor, aqui é a 3, né, ou outra agulha qualquer, isqueiro para selar as pontas, porque o fio náutico ele desfia, né, também podemos usar uma colinha, mas isso é opcional, né, e uma tesoura, enfim, e contas, caso você deseja fazer o miolo da flor com contas, né, com alguma miçanga, enfim. Eu usei o próprio fio náutico, como eu vou mostrar, né, depois para vocês. Então, nós vamos iniciar aqui com o anel mágico, desta forma aqui, e vamos fazer um ponto baixo aqui dentro do anel, ok? Vamos subir mais 2 correntinhas, então esse é o nosso primeiro ponto. Agora, gente, nós precisamos travar aqui, tá? Porque a gente vai precisar dar altura, né? Porque nós vamos fazer laçadas, então trava aqui, tá? E nós vamos agora, então, fazer 3 laçadas. Uma da altura, 2, 3 laçadas, ok? Busca o fio e passa até chegar nessas 2 últimas, certo? Dá uma laçada e fecha essas 2 aqui, ok? Duas correntinhas, como nós fizemos aqui, e um ponto dentro do anel baixíssimo. Então, aqui nós já temos a nossa primeira pétala, ok? Uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas. Buscamos o fio e passamos até sobrarem 2 pontos na agulha. Mais uma laçada e concluímos aqui esses 2 aqui. 2 correntinhas e um ponto baixíssimo dentro do anel, ok? E já temos aqui, então, 2 pétalas. Nós vamos fazer 5 pétalas, ok? Então, mais 2 correntinhas, 1, 2, 3 laçadas, busca o fio, sobram 2 e conclui aqui. Mais 2 correntinhas e um ponto baixíssimo dentro do anel. Aqui já temos, então, as 3, podemos ajustar aqui um pouquinho o anel. Aqui nós já temos, então, 3 pétalas, ok? 2 pontos, 1, 2, 3. Passamos até sobrar em 2, 1, 2, ponto baixíssimo, 4ª pétala, sobe 2 pontos e faz mais 3 laçadas. Passa até sobrar em 2 e faz 2 pontos. E vamos concluir com ponto baixíssimo aqui dentro do anel, ok? Então, nós temos aqui as nossas 5 pétalas. E agora, nós vamos ajustar aqui, puxando bem, até sentir um estralinho aqui.
A gente precisa puxar bem para fechar o mais possível essa flor, ok? Prontinho, aqui está, né? Se vocês conseguirem fechar um pouquinho mais, fechem o mais possível, ok? E agora, então, a gente vai cortar o fio aqui e nós vamos fazer, né, os arremates. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos puxar aqui, esse fio aqui, vamos dar uma seladinha aqui no meio da chama, vamos usar uma agulha de tapeceiro e vamos passar para o outro lado aqui, né, para o avesso, e vamos fazer os arremates aqui. Outro fio, vai fazendo os arremates, vai passando aqui. Se preferir dar uma coladinha aqui quando finaliza, pode ser também, tá? E está aqui pronta, né, a nossa flor, ok? E o que que eu fiz então como miolo, tá, gente? Eu não usei a conta para não sobrecarregar, como eu falei. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um pedaço do fio, né? Sempre selando as pontas no meio da chama aqui para não... fica melhor, né? Porque não escurece. E aí, o que que eu fiz, gente? Eu fiz isso aqui. Eu fiz nozinhos, né? E aí, o nó vai depender do quanto ficou, né, aberto esse furo aqui no meio do miolo. Então, se você conseguiu apertar bem, dois nozinhos assim bastam, ok? Então, o que que eu fiz? Peguei aqui a agulha menor e passei esse fio pro lado de dentro. Inclusive, gente, vocês podem usar, se vocês usarem 2 tons, né, para fazer a bolsa, vocês podem fazer como eu fiz na minha. Fiz o miolo, né, com o outro tom para dar uma destacada, mas pode ser também com a própria tonalidade, tá, pessoal? Então, porque aqui, ó, eu usei os tons diferentes, né, para fazer esse miolinho. E aqui, então, acabei usando, então, a mesma cor. Eu gosto assim também, eu acho que hoje, se eu fizesse essa bolsa novamente, eu faria com a própria tonalidade do fio. Então, eu gosto assim. E aqui, claro, né, precisamos fazer os arremates. Então, você pode fazer 2 nozinhos ou fazer, né, novamente aqui, ó, passar esse fio, né. Pessoal, detalhes importantes, né, na construção dessa bolsa. À medida que eu fui subindo aqui, eu subi essas carreiras até aqui, né, aí eu já tinha as flores prontas e costurei as flores, ok? Depois eu subi mais esse pedaço e coloquei, né, essas 4 aqui. Eu fiz esse processo frente e verso. Quando eu tinha acabado de colocar, então, as 16 flores, eu percebi que faltava o acabamento. Eu não tinha feito o miolo. Então, eu precisei prender nesse momento para não descosturar todas as flores. Eu prendi, né? Eu fui prendendo aqui o miolo pelo avesso antes de colocar o forro. Então, me deu um pouco mais de trabalho. Agora eu sei, né, como funciona o processo. Então, já coloco o miolo na hora que eu faço a florzinha. Isso facilita bastante. Então, eu fiz, né, peguei as 4 aqui, por exemplo, e uni pétala com pétala, dei uma costurada antes de costurar na bolsa, alinhei aqui, né, e depois fiz alguns pontinhos invisíveis para prender as flores na bolsa e da mesma forma aqui em cima. Então, primeiro, né, prende as pétalas aqui, né, no meio, né, prende as 4 e depois que prende na bolsa, ok, pessoal? Então, esse é um detalhe bem importante, caso você já tenha feito a sua, né? Baseado nas dicas que eu dei no vídeo. Mas isso é bem importante, então é bem legal, né? A gente colocar o miolo antes e realmente ele faz a diferença, né? No resultado final da bolsa.
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, né? Deixe seu like, seu comentário, ative o sininho para receber todas as notificações. E por hoje é isso. Fiquem bem e até mais.